Antes de nós adentrarmos no tema desta noite, eu gostaria de dirigir algumas palavras a partir dos textos bíblicos que nós acabamos de ouvir nessa solenidade da Ascensão do Senhor. Porém, eu gostaria de me ater mais à primeira leitura de Atos dos Apóstolos, que por sinal, no texto de hoje e alguns versos seguintes, nós encontramos a fundamentação bíblica do que significa participar de uma novena. A partir da palavra de Deus que nós encontramos esta graça de 9 dias. Se você observou bem, a leitura de Atos dos Apóstolos, disse o texto para nós que durante 40 dias o Senhor, o ressuscitado, foi deixando os rastros do seu amor no mundo. Então, durante 40 dias. O texto de hoje fala que então ele sobe aos céus. E eu peço licença à liturgia da igreja de continuar os versos que nós acabamos de ouvir. Se a gente avança um pouquinho, disse assim o texto: Então, os apóstolos deixaram o Monte das Oliveiras e voltaram para Jerusalém, a distância que se pode andar um dia de sábado. Então, durante um dia inteiro eles retornam. Entraram na cidade e subiram para a sala de cima, onde costumavam ficar. Aí descreve quem estava presente. Eram Pedro e João, Tiago e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelota e Judas, filho de Tiago. E aqui encontra-se a fundamentação. Todos eles perseveravam na oração em comum, junto com algumas mulheres, entre elas Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Perceba que do 41º dia, quando Jesus sobe aos céus, do 41º até Pentecostes, que são 50 dias depois da Páscoa, nós temos então aqui a presença dos discípulos fazendo uma novena, do 41º ao 49º dia. Então, a festa de Pentecostes, que vamos celebrar no próximo domingo, entre hoje e semana que vem, são 9 dias. Aqui nós temos a primeira novena da história da igreja. A primeira novena que a comunidade, então, encontram-se para 9 dias em oração, receber de maneira efusiva o Espírito Santo. Gente, o que a gente vem fazendo uma novena? Vem rezar. Não tem outro sentido. Viemos apresentar, sim, pedidos, intenções, graças. Neste caso, a Senhora Auxiliadora. Para algumas comunidades, para celebrar, por exemplo, Pentecostes. Outras comunidades celebram Rita de Cássia na próxima segunda-feira. Para vocês aqui, a Senhora Auxiliadora. Então, durante 9 dias, são 9 momentos de preparação para a recepção efusiva daquela graça. Então, nós podemos dizer, queridos irmãos e irmãs, a prática desses 9 dias nos ajuda a entrar em diálogo com Deus, porque a oração é isso. Oração é aquela oportunidade de transcendência com o sagrado. A oração nos leva a muitas realidades que possuem consequências, como, por exemplo, o equilíbrio. Quando a gente reza, a gente deveria estar mais sereno para as tomadas de decisões, para acolher os discernimentos que a vida nos apresenta e tomar e fazer uma escolha. A oração acalma a alma. A oração de petição, os pedidos e súplicas, a gente almeja que a graça seja alcançada, mas também a oração de louvor e gratidão. Viemos a esta novena, queridos irmãos e irmãs, para rezar. É a primeira indicação que eu apresento e dando a fundamentação bíblica, como eu dizia, do que é participar de uma novena. A temática dessa noite está envolto a Maria como a mãe do bom conselho. E aqui eu gostaria de atribuir então ao conselho em 2 realidades.
No primeiro momento, quando a gente pensa no conselho, é um grupo, é uma assembleia, é uma reunião. Imagine lá o conselho escolar que vai tomar as decisões da escola ou da igreja, enfim, não é? Mas o conselho também está na perspectiva, e eu imagino que a proposta do tema dessa noite está naquela oportunidade de ensinar, de dar uma opinião, uma lição, ou até mesmo um aviso, por que não um puxão de orelha? Quando olhamos para Maria, nós queremos observar este segundo momento, de ser indicação da graça de Deus. Da palavra conselho desmembra-se duas outras palavras. O conselheiro, então olhamos para Maria, a conselheira, e ao mesmo tempo alguém que participa de um grupo. Quando olhamos no texto de Atos dos Apóstolos, que Maria também estava lá, sem dúvida nenhuma, o que ela proporcionava através da ação do Espírito, para que eles entrassem em consenso. Da palavra conselho vem também consenso, ou seja, um acordo, uma concordância e até mesmo um consentimento, uma aprovação e uma permissão. E aqui eu gostaria de refletir convosco um outro título muito parecido com essa ideia do conselho, atribuindo a Nossa Senhora, que por sinal esse título a Maria também celebra-se no dia 24 de maio, juntamente com a Senhora Auxiliadora. Os jesuítas, e aí provindo da experiência de Santo Inácio de Loyola, eles celebram no dia 24 também de maio, Nossa Senhora da Estrada. Nossa Senhora da Estrada, que tem a ver com o quê? Com o conselho. Quem aconselha indica caminhos, quem aconselha aponta rumo e estradas. Inácio de Loyola, numa das suas orações, ele vai dizer a Nossa Senhora: mostra-nos o caminho para Deus, mostra-nos o caminho para Deus. Quando a gente recorre a alguém para buscar alguma ideia, uma opinião, é para que a pessoa nos coloque então no rumo e na estrada, no caminho certo. E aí eu penso com vocês, uma das artes mais bonitas, podemos dizer assim, da igreja, que é a direção espiritual. Quando olhamos para Maria como a mãe do bom conselho, nós queremos reconhecer também esta arte do aconselhar através do direcionamento espiritual, que tem a ver, por sinal, com a realidade trinitária dessa celebração, porque quando Jesus manifesta a graça de subir ao céu e enviar o Espírito, o texto de hoje manifesta a Trindade Santa. 3 pessoas, primeiro no que diz respeito à comunhão, e 3 momentos envolve a arte da direção espiritual. No primeiro momento está o Espírito Santo, porque é Ele quem conduz e faz, por isso é movido no Espírito. Depois nós temos o dirigido, a pessoa que vai ser ajudada, e depois o acompanhador, o ajudante. Cada uma dessas pessoas possui competências extraordinárias. A competência daquele que vai dirigir alguém espiritualmente, e aí nós queremos também pensar na arte do professor, na arte do catequista e tantos outros ao qual recorremos alguma ideia para nos orientar. Este possui competências como carisma, habilidade, equilíbrio da própria personalidade humana integrada. Essa pessoa, ela tem que ser sociável. Imagina, você vai recorrer a alguém para pedir um conselho de relação, essa pessoa fica fechada em si mesma. Existe uma competência fundamental quando a gente recorre a alguém mais velho, por exemplo, que é a confiabilidade. Tem que buscar a confiança. E depois, por outro lado, uma capacidade de diálogo com empatia. As atitudes do diretor espiritual, podemos dizer assim, e olhando para Maria, aquela que conduz, aquele que tem uma boa intenção, que não nos leva para becos ou estradas cheias de curvas ou sinuosas. O diretor espiritual olhando para uma graça de competência enquanto sinceridade, autenticidade de vida. É aquele que também manifesta uma receptividade que nos acolhe e tem uma clara motivação cristã. Isso por parte daqueles, em algum momento, de repente, você vai exercer essa função de orientar alguém. E do acompanhado,
quando a gente pede, solicita então uma graça de receber um auxílio, uma orientação. Da nossa parte exige receptividade, abertura sincera, uma consciência clara de pertencer, por exemplo, a uma família, a um grupo, à igreja. Uma sensibilidade em também fazer renúncias, a buscar uma mortificação e fazer um caminho de que a estrada, ela vai sendo superada os desafios quando eu vou apresentando também os obstáculos. E claro, dentro de um projeto de que a vida é um contínuo movimento. O diretor espiritual e o dirigido vai pensar numa graça do quê? De criar um projeto pessoal de vida. Aí eu digo a você, querido irmão ou irmã, da idade que você tem hoje, você já traçou os projetos, não é? Ou o projeto de vida de maneira clara, objetiva, tem conquistado aquilo que você, quem sabe, vem rascunhando ao longo da sua história? Tem tido êxito ou de repente mais desafios e feridas? Aqui eu vou concluindo a nossa conversa, ajudando-os a pensar em 3 princípios bonitos do aconselhamento, quando olhamos para Maria. E aqui eu quero fazer valer do texto, então, da Anunciação. Porque o anjo foi um grande conselheiro de Nossa Senhora, ele como ação do próprio Espírito. O primeiro princípio, a liberdade libertada. Quando o anjo aproxima-se de Nossa Senhora e diz o nome, ave, cheia de graça, o Senhor é contigo, o que ele quer, ou o que ele poderia propor a Maria? Que ela vai então deixando de lado todas as experiências de fragilidades e limites. Por isso, quando a gente pensa numa liberdade libertada, que é um princípio de Santo Agostinho, essa expressão, nós entendemos que é preciso, pouco a pouco, fazer um caminho de entregar-se sem reservas, por isso uma dimensão ativa, mas uma dimensão passiva também, deixar-se conduzir pelo Espírito. Por isso que eu disse que a primeira pessoa no relacionamento da direção espiritual, 3 pessoas, o Espírito, o acompanhador e o acompanhado. A gente vai pedindo, pouco a pouco, a graça de ter uma liberdade libertada. E para isso, esse movimento do faça-se em mim, Maria reconhece, então dizendo, vou deixando aquilo que é trava, aquilo que é obstáculo, aquilo que é limite. Aí eu perguntaria a você, o que de repente te coloca distante do amor de Deus? Pense isso. O que de repente lhe aprisiona? Quais são as cadeias, correntes que faz com que a gente às vezes não seja livre totalmente? Então pensemos nesse primeiro princípio como liberdade libertada. No segundo princípio, o encontro da própria identidade. Quem eu sou? Eu me aceito? Minha raça, minha cultura, sou amado? Ao mesmo tempo, quais as minhas habilidades, dons, virtudes, talentos? Mas também quais os meus limites, feridas, fragilidades? Quem eu sou neste mundo? O que e por que eu existo? Qual a finalidade de existir? Esse segundo princípio, dentro de um conselho, quando a gente vai recorrendo àquele que nos busca, aquele qual buscamos para nos ajudar, é a pergunta de Maria: como se fará isso se eu não conheço homem algum? Então pensemos nessa finalidade de encontrar-se, o encontro com a própria identidade. E por fim, o acompanhador espiritual é aquele que vai proporcionar uma experiência vivida em Deus de maneira plena. Por isso, perceber os efeitos da graça, não de maneira imediata, e aqui a gente quer recorrer aos dias da novena. Quem já recebeu a graça no primeiro dia, louvado seja Deus. Mas muitas vezes a gente precisa fazer, muitas novenas, muitas. Por isso, perceber os efeitos da graça que vai lentamente nos ajudando num processo, então, de amadurecimento, uma maturidade espiritual. E fazendo com que as graças de cada momento vivido seja uma oportunidade de crescer também. Aí a expressão bíblica, o poderoso te envolverá, o Altíssimo te envolverá com a sua sombra, ao qual então vai manifestar vida em vossa vida. Deixar ser envolvido com a graça de Deus.
Queridos irmãos e irmãs, destes princípios que o Padre apresenta, liberdade libertada, encontro com a própria identidade, para cada vez mais uma experiência vivida em Deus, é aquilo, quem sabe, nesta noite somos convidados a buscar no Senhor, enquanto comunhão, por intermédio de Maria, aquela que chegou primeiro. Recorramos a ela, para que nos oriente, nos conduza, nos coloque na estrada, no caminho certo, para cada vez mais sermos santos e santificar os espaços por onde passarmos. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Amém. Professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso.